Você já se perguntou qual é o segredo para construir riqueza de verdade, sem depender de sorte ou de palpites arriscados? A maioria das pessoas busca fórmulas mágicas, atalhos ou aquela ação que vai multiplicar seu dinheiro da noite para o dia. Mas a realidade é bem diferente. O que realmente funciona é algo que quase ninguém tem paciência para fazer, porque parece simples demais. E é justamente essa simplicidade que faz toda a diferença. Não estou falando de apostas ousadas, nem de seguir modinhas do mercado. O que vou te mostrar não vai te transformar em um gênio das finanças nem fazer você se gabar em festas. Você não vai ficar rico em semanas, nem vai prever o próximo unicórnio antes de todo mundo. Mas com o tempo vai acumular um patrimônio sólido, previsível e, acima de tudo, duradouro. E o melhor, sem precisar se estressar, acompanhar cotações diariamente ou perder noites de sono com crises econômicas. Durante mais de 3 décadas, acompanhei de perto os altos e baixos do mercado. Vi fortunas serem construídas e outras se desmancharem no ar. Vi gente inteligente perder tudo por confiar demais em suas próprias previsões. E vi também pessoas comuns, sem nenhum conhecimento especial, enriquecerem de forma consistente. Como? Fazendo uma única coisa, investindo em um fundo de índice e nunca vendendo. Parece simples demais, não é? Mas os números não mentem. Vamos pegar um exemplo real. Em 2020, alguém aplicou US$1 milhão em um fundo de índice bem escolhido. 10 anos depois, sem fazer nada além de manter o investimento, esse valor teria se transformado em mais de 2 milhões. E não foi sorte. Foi apenas o poder do tempo aliado à força da economia americana. Quando você investe em um fundo de índice como o S&P 500, não está comprando ações de uma ou duas empresas. Você está adquirindo um pedacinho das 500 maiores companhias dos Estados Unidos. Gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Johnson & Johnson, Visa e Walmart. Empresas que movem a economia global e que, juntas, representam quase 80% de todo o mercado americano. Você não está apostando em uma única carta, mas em um baralho inteiro. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo com todas as crises, guerras, pandemias e mudanças tecnológicas, o mercado de ações americano sempre se recuperou e cresceu a longo prazo. Desde 1926, o S&P 500 teve um retorno médio anual de cerca de 10%. Isso significa que se você tivesse investido US$10 mil em 2012, hoje teria mais de 30 mil, sem fazer nada, sem acompanhar notícias, sem ler relatórios complexos, sem se preocupar com oscilações diárias, apenas comprando e segurando. Agora, você pode estar pensando, mas e se o mercado entrar em colapso? E se a inteligência artificial destruir empregos? E se a economia americana perder força? Essas dúvidas não são novas. Há décadas, especialistas preveem o fim do capitalismo, o colapso dos Estados Unidos e o fim dos investimentos tradicionais. Mas adivinha? Eles sempre erram. Porque a economia americana tem algo que nenhum outro país possui, uma combinação única de estabilidade política e Estado de Direito, proteção aos direitos de propriedade, liberdade para inovar e o mercado de capitais mais profundo e líquido do mundo. As empresas vão continuar encontrando maneiras de crescer, mesmo diante de desafios. Elas vão se adaptar, inovar e gerar lucros. E quando você investe em um fundo de índice, está automaticamente participando desse crescimento. Não precisa adivinhar qual será a próxima Apple ou Tesla. Basta confiar no poder coletivo das maiores empresas do mundo. Mas por que um fundo de índice é melhor do que escolher ações individualmente? Vamos ser honestos. A maioria das pessoas acha que é mais esperta do que realmente é. E é justamente essa confiança excessiva que faz com que percam dinheiro. Quando você compra ações de uma única empresa, está colocando todos os ovos na mesma cesta. Se a empresa quebrar, você perde tudo. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Gente apostando alto em uma única ação, convencida de que era infalível e acabando sem nada. Com um fundo de índice, você está protegido. Se uma empresa falir, ela representa menos de 1% do seu investimento. Não faz diferença. Além disso, o próprio índice se ajusta automaticamente. Empresas que crescem ganham mais peso, enquanto as que perdem relevância são substituídas por outras mais fortes. Você não precisa fazer nada. O fundo cuida de tudo para você, como se tivesse uma equipe de especialistas trabalhando 24 horas por dia para otimizar seu portfólio. E tem mais, os custos são mínimos. Um fundo de índice como o S&P 500 cobra cerca de 0,03% ao ano. Compare isso com fundos ativos ou consultores financeiros que cobram 1% ou mais.
Pode parecer pouco, mas ao longo de décadas, essa diferença pode representar 30% a menos no seu patrimônio final. É a diferença entre uma aposentadoria tranquila e uma aposentadoria cheia de preocupações. Mas o maior benefício de todos é que investir em um fundo de índice elimina as emoções da equação. Você não vai vender na baixa por pânico, nem comprar na alta por euforia. Não vai ficar obcecado com notícias ou tentar adivinhar o próximo movimento do mercado. Vai simplesmente investir de forma consistente e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Eu já vi muita gente inteligente perder dinheiro por acreditar que podia vencer o mercado. E já vi pessoas comuns, sem nenhum conhecimento especial, enriquecerem apenas seguindo essa estratégia simples. Por isso, quando penso no futuro da minha família, não tenho dúvidas. 10% de tudo que deixarei para eles será investido em um fundo de índice. Não é uma recomendação qualquer. É o que faço com o dinheiro que vai garantir o bem-estar das pessoas que mais amo. Então, se você quer construir riqueza de verdade, sem depender de sorte ou de palpites, essa é a maneira. Não é glamourosa, não é rápida, mas funciona. E no final das contas, é isso que importa. Resistirem à tentação de vender no fundo do poço. Porque você não está apostando em uma ação individual, nem torcendo para que uma empresa específica dê certo ou para que um CEO seja demitido. Você está comprando um pedaço da América, e a América, com todos os seus altos e baixos, sempre se recupera com o tempo. As pessoas que perdem dinheiro no mercado são justamente aquelas que compram quando estão eufóricas e vendem quando estão apavoradas. Os fundos de índice e os ETFs eliminam essa armadilha. Eles te obrigam a fazer o que você deveria fazer, absolutamente nada. Deixe-me contar qual é o maior erro dos investidores iniciantes. Eles acham que precisam ser ativos. Acham que investir tem que ser emocionante. Acham que devem checar suas contas a cada 5 minutos, devorar notícias, assistir a vídeos, pular de uma ação para outra. E cada uma dessas ideias está errada. Os melhores investidores do mundo são os que menos fazem. Eles compram ativos de qualidade e os seguram para sempre. Não tentam adivinhar o mercado. Não entram em pânico quando os preços caem, nem ficam arrogantes quando sobem. Eles simplesmente continuam comprando e segurando. É chato. Extremamente. E é exatamente por isso que funciona. Se eu fosse começar hoje, faria o seguinte: abriria uma conta em uma corretora, leva 10 minutos. Escolheria um fundo de índice, não importa qual. Depois, configuraria um investimento automático para aplicar uma quantia fixa todo mês. $100, 50, o que for possível. E então esqueceria. Não esperaria o momento certo para comprar. Não tentaria adivinhar se o mercado está caro ou barato. Porque no fim das contas, ninguém acerta essas previsões. Ninguém sabe se o mercado vai subir ou desabar no próximo mês, no próximo ano. E quem diz que sabe está mentindo. O que importa é o seguinte: quando o mercado sobe, você compra. Quando cai, você compra mais pelo mesmo valor. Daqui a 10, 20, 30 anos, as crises terão passado, os ciclos terão se repetido, e você estará em uma posição que a maioria das pessoas jamais alcançará. Muitas pessoas desistem de investir por medo. Medo de comprar na hora errada. Medo de perder tudo. Medo de não entender o suficiente. Eu entendo esses receios, mas aqui está a verdade nua e crua. Sim, o mercado vai desabar. Em 2008, caiu quase 50%. Em 2020, despencou 30% em um mês. Nos anos 1970, passou uma década inteira sem ganhos reais, enquanto a inflação corroía o poder de compra. Essas coisas acontecem. E vão acontecer de novo. Talvez no ano que vem. Talvez daqui a 5 anos. Mas uma coisa eu garanto: o mercado sempre se recupera. Sempre. As pessoas que enriquecem são aquelas que continuam comprando durante as crises ou, pelo menos, não vendem. As que perdem dinheiro são as que entram em pânico e saem no pior momento. Para provar isso, deixe-me mostrar alguns números. Imagine que você investiu $1 no S&P 500 em janeiro de 1980. Em 2008, às vésperas da crise, seu dinheiro já valia quase $20. Então veio o colapso. O mercado despencou quase 50%. Deve ter sido doloroso assistir. Todos ao seu redor diziam que era o fim, que você deveria sair. Mas você não saiu. Continuou investindo $100, $200 por mês religiosamente por mais 15 anos. Em janeiro de 2023, quanto valeria seu investimento inicial? Não os $20 de antes da crise, mas quase $150. E o total que você colocou? Uns $30 mil. O retorno? Quase 5 vezes mais. Mesmo depois de 2 das piores crises da história.
Agora imagine se você tivesse parado de investir durante a crise por medo. Ou pior, se tivesse tentado acertar o timing, vendendo quando achava que o mercado ia cair e comprando quando achava que ia subir. Estudos mostram que quem tenta adivinhar o mercado tem resultados piores do que quem simplesmente investe de forma constante. Muito pior. Alguns estudos indicam que os chimeras obtêm menos da metade do retorno do mercado. E o motivo é simples: eles compram e vendem na hora errada, porque deixam as emoções ditarem suas decisões. Os fundos de índice resolvem isso. Quando você investe em um ETF do S&P 500, não está comprando uma única ação que pode ir a zero. Está comprando as 500 maiores e mais lucrativas empresas dos Estados Unidos. Para que todas elas quebrem ao mesmo tempo, seria preciso um colapso total da economia americana. E se isso acontecer, seu portfólio será o menor dos seus problemas. Agora, uma palavra sobre impostos, algo que os iniciantes quase nunca consideram. Uma das grandes vantagens dos fundos de índice é a eficiência fiscal. Como eles não compram e vendem ações com frequência, você não gera muitos ganhos de capital tributáveis a cada ano. O dinheiro simplesmente fica lá crescendo, e você só paga imposto quando vende. Compare isso com fundos ativamente geridos, onde os gestores estão sempre comprando e vendendo, gerando ganhos que você precisa declarar e pagar todo ano, mesmo que não tenha mexido no seu investimento. Com o tempo, essa diferença se acumula e pode significar milhares de dólares a mais no seu bolso, trabalhando para você em vez de ir para o governo. E tem mais uma coisa que os iniciantes subestimam: a simplicidade. Quando você tem um portfólio enxuto, sua vida financeira fica mais fácil. Não precisa acompanhar dezenas de ações. Não precisa pagar taxas para consultores ou analistas. Não precisa ficar se perguntando se deve vender isso ou comprar aquilo. Você só precisa de um fundo de índice e de seguir em frente com sua vida. Não consigo enfatizar o suficiente o valor dessa tranquilidade. Já conheci pessoas que tratam investimentos como um segundo emprego, passam horas analisando balanços, devorando notícias, ajustando suas carteiras. No fim, muitas vezes não conseguem resultados melhores do que quem simplesmente comprou um fundo de índice e foi jogar golfe. Seu tempo é valioso. Gastá-lo tentando superar o mercado é como tentar cavar um buraco com uma colher quando você poderia estar usando uma escavadeira. Especialmente quando a escavadeira já está disponível, e é grátis. Há uma verdade incontestável no mundo dos investimentos: ninguém, absolutamente ninguém, consegue prever com precisão quais ações vão decolar, quais setores vão dominar ou quais empresas vão falir. Você pode passar anos estudando relatórios, acompanhando notícias e ajustando sua carteira, mas no fim das contas, o mercado é um jogo de probabilidades, não de certezas. E a probabilidade mais consistente de todas? O S&P 500. Esse índice não é apenas um conjunto de números. É a síntese de 500 das maiores e mais resilientes empresas do mundo, gigantes que sobrevivem a crises, guerras, pandemias e revoluções tecnológicas. Empresas que juntas representam mais de 80% do valor de mercado dos Estados Unidos. Empresas que historicamente entregam retornos médios de 10% ao ano, mesmo quando o mundo parece desabar. Você não precisa adivinhar qual delas vai performar melhor. Você não precisa se preocupar se a próxima bolha vai estourar ou se um CEO vai cometer um erro fatal. Porque o S&P 500 não é uma aposta em uma única empresa, é uma aposta no capitalismo em si. E o capitalismo, por mais imperfeito que seja, sempre encontrou um jeito de se reinventar. Claro, você pode tentar ser mais esperto. Pode alocar uma pequena parte do seu dinheiro em ações individuais, em fundos internacionais ou em setores específicos. Mas pergunte a si mesmo: isso realmente vai fazer diferença no longo prazo? Ou será apenas um exercício de vaidade, uma forma de se sentir no controle quando, na verdade, o controle é uma ilusão? A maioria das pessoas que tenta superar o mercado acaba perdendo tempo, dinheiro e sono. Enquanto isso, quem simplesmente investe em um fundo de índice e segue com a vida acumula riqueza sem estresse, sem ansiedade e sem a necessidade de ficar grudado em telas acompanhando cada oscilação. E aqui está a parte que pouca gente entende: o maior risco não é escolher o investimento errado. O maior risco é não investir nada. É deixar o dinheiro parado na conta corrente, corroído pela inflação, enquanto o tempo, seu maior aliado, escorre pelos dedos. Cada ano que você adia é um ano a menos de juros compostos trabalhando a seu favor. Cada mês de hesitação é um mês a mais de oportunidades perdidas. Não importa se você começa com R$100, R$500 ou R$1.000. O que importa é começar. Agora.
Pense nisso, se você investir R$ 1.000 por mês a partir dos 25 anos, com um retorno médio de 10% ao ano, aos 65 anos terá mais de R$ 6 milhões. Se esperar até os 35 para começar, precisará investir quase o triplo para chegar ao mesmo valor. E se esperar até os 45? Aí, nem mesmo investindo R$ 5.000 por mês você alcançará esse patamar. O tempo não perdoa. Ele não negocia. Ele simplesmente segue em frente, e quem não embarca no trem dos juros compostos fica para trás. Sei o que você pode estar pensando, mas eu tenho dívidas, contas para pagar, um estilo de vida para manter. Entendo. A vida é cara, e as responsabilidades não param. Mas aqui está a verdade brutal: não investir é ainda mais caro. Cada ano que você adia é um ano em que deixa de construir liberdade. Um ano em que abre mão de escolhas. Um ano em que aceita viver refém do salário, das dívidas e das circunstâncias. Você não precisa viver como monge ou abrir mão de tudo que gosta, mas precisa entender que cada real investido hoje é um passo em direção a um futuro onde o dinheiro trabalha para você, e não o contrário. E quando as crises chegarem, e elas vão chegar, não se deixe levar pelo pânico. Em 2008, o mercado despencou 50%. Em 2020, caiu 30% em questão de semanas. Em 2022, a inflação e as taxas de juros assustaram os investidores. Mas adivinha? Em todos esses momentos, quem manteve a calma e continuou investindo saiu na frente. Porque as crises não são o fim, são oportunidades disfarçadas. São momentos em que os ativos estão em liquidação, e você pode comprar mais por menos. Quem vende no desespero está apenas travando suas perdas. Quem compra está construindo riqueza. Você não precisa ser um gênio das finanças. Não precisa adivinhar o próximo Google ou a próxima Tesla. Não precisa passar noites em claro analisando balanços ou discutindo com analistas. Tudo o que precisa fazer é isso. Compre um fundo de índice, mantenha a disciplina e deixe o tempo fazer o resto. Porque no fim das contas, investir não é sobre ganhar do mercado. É sobre ganhar da sua própria procrastinação. É sobre transformar o dinheiro em liberdade, liberdade para trabalhar no que ama, liberdade para viajar, liberdade para ajudar quem você quiser, liberdade para viver a vida nos seus termos. Então pare de esperar. Pare de procurar a estratégia perfeita. Pare de adiar. Comece hoje. Mesmo que seja com pouco. Mesmo que seja com medo. Porque o único investimento que você vai se arrepender de não ter feito é aquele que você deixou para amanhã. E amanhã, como sempre, nunca chega. Porque é justamente nesses momentos que você compra mais por menos. É como uma liquidação eterna. Os ativos que você sempre quis estão com desconto, e você, em vez de fugir, deveria estar comemorando. Mas o cérebro humano não foi programado para isso. Ele foi feito para correr de leões, não para entender que uma queda de 20% no mercado é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de crise. E é aqui que a maioria das pessoas perde tudo. Não por falta de conhecimento, mas por falta de controle emocional. Elas vendem no fundo do poço, trancam o prejuízo e assistem, de braços cruzados, o mercado se recuperar, como sempre acontece. Enquanto isso, quem manteve a calma e seguiu o plano não só recuperou o que perdeu no papel, como multiplicou seu patrimônio. A diferença entre os dois grupos: um deixou o medo decidir, o outro, a disciplina. Então, como vencer essa batalha interna? Primeiro, aceite que você vai sentir medo. É inevitável. Até os investidores mais experientes sentem aquele frio na barriga quando veem os números vermelhos. A questão não é não sentir, mas não deixar que esse sentimento tome as rédeas. Segundo, tenha um plano escrito. Não um rascunho na sua cabeça, mas algo concreto, com regras claras. Vou investir X todo mês, não importa o que aconteça. Se o mercado cair 30%, vou comprar mais. Se subir 50%, não vou vender por euforia. Terceiro, automatize. Configure transferências automáticas para suas aplicações no dia em que receber seu salário. Assim, você tira a emoção da equação. O dinheiro some da sua conta antes que você tenha tempo de gastá-lo ou de pensar duas vezes. E por último, lembre-se, o mercado não é um cassino. Não é sorte, não é timing, não é adivinhação. É matemática pura. Se você investir consistentemente em ativos sólidos como índices de mercado, o tempo vai trabalhar a seu favor. Cada real investido hoje é um soldado que vai lutar por você amanhã, gerando juros sobre juros, dividendos sobre dividendos, até que um dia, você acorde e perceba que não precisa mais trocar seu tempo por dinheiro. Mas atenção, isso não é mágica. Não é ficar rico rápido. É ficar rico devagar com paciência, persistência e uma fé inabalável no processo.
E é exatamente por isso que funciona. Porque 90% das pessoas não têm a disciplina necessária para esperar. Elas querem resultados instantâneos, querem a emoção da aposta, querem a adrenalina de tentar adivinhar o próximo movimento do mercado. E é justamente essa impaciência que as mantém presas no ciclo de ganhar pouco, perder muito e nunca chegar a lugar nenhum. Você não precisa ser um gênio das finanças. Não precisa ter um salário de 6 dígitos. Não precisa adivinhar o futuro. Tudo o que precisa é de consistência. De começar. De continuar. De não desistir quando as coisas ficarem difíceis, porque vão ficar. Mas se você aguentar firme, se resistir à tentação de mexer no que está funcionando, se confiar no poder dos juros compostos, eu garanto, daqui a 10, 20, 30 anos, você vai olhar para trás e perceber que o maior risco que correu não foi investir, mas sim não ter começado antes. Então, qual vai ser? O arrependimento de não ter agido ou a satisfação de ter construído algo que ninguém pode tirar de você? A escolha é sua. Mas lembre-se, o mercado não espera por ninguém. Ele segue em frente com ou sem você. E enquanto você está aí pensando, alguém já está agindo. Alguém já está comprando os ativos que você só olha de longe. Alguém já está construindo a liberdade que você ainda sonha. O relógio está correndo. O que você vai fazer hoje? Comprar mais ações quando os preços estão baixos. Essa é a verdade nua e crua do mercado. A riqueza não se constrói com palpites, mas com disciplina. E a disciplina começa exatamente onde suas emoções tentam sabotar você. Você não precisa ser um gênio para vencer no jogo dos investimentos. Precisa, sim, ser mais frio do que a maioria. Quando todos estão em pânico vendendo tudo o que tem por medo, é aí que você deve estar comprando, ou pelo menos segurando firme. Quando o mercado está eufórico com gente comprando só porque todo mundo está ganhando, é hora de pisar no freio. A regra é simples, faça o oposto do que a manada faz. Mas aqui está o segredo que poucos entendem: a consistência vence a genialidade. Coloque seu dinheiro em fundos de índice como o SP500, configure aportes automáticos e esqueça. Não fique verificando o saldo a cada 5 minutos. Não assista a vídeos de gurus prometendo fortunas da noite para o dia. Não deixe que a ansiedade transforme sua estratégia em um cassino. Invista mês após mês, ano após ano, e deixe o tempo trabalhar a seu favor. O poder dos juros compostos não é mágica, é matemática pura. E ela só funciona se você der espaço para ela agir. Sei que parece loucura em um mundo onde você pode checar seus investimentos com um toque no celular, a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas é justamente essa facilidade que destrói fortunas. Cada vez que você olha o aplicativo, aumenta a tentação de agir por impulso, vender na baixa, comprar na alta, trocar de estratégia porque dessa vez é diferente. O mercado não perdoa quem se deixa levar pelo calor do momento. Então, configure seus aportes automáticos, desligue as notificações e viva sua vida. Vá curtir sua família, seus hobbies, seus sonhos. Verifique seus investimentos uma vez por trimestre, no máximo. O resto? Deixe o dinheiro trabalhar enquanto você trabalha em algo que realmente importa. E aqui vai outra verdade incômoda: começar pequeno não é problema. Talvez hoje você só consiga investir R$ 200 por mês. Tudo bem. O que importa é começar e aumentar esse valor sempre que possível. Quando receber um aumento, uma promoção, um bônus, não caia na armadilha de elevar seu padrão de vida na mesma proporção. A chave para construir riqueza não é quanto você ganha, mas quanto você guarda e faz render. Se você ganha R$ 5.000 por mês, tente investir 15% disso. Se ganha R$ 10.000, 20%. Se hoje não consegue chegar a esses números, comece com o que for possível. O importante é criar o hábito. Vou te dar um exemplo concreto. Se você investir R$ 2.000 por mês durante 30 anos, com um retorno médio de 10% ao ano, terá mais de R$ 5 milhões no final. 5 milhões. Não é sonho, é cálculo. E o mais incrível? Você nem precisa ser rico para chegar lá. Basta ser consistente. Muitas pessoas cometem o erro de achar que a vida é uma corrida de curto prazo. Quando o salário sobe, elas correm para trocar de carro, comprar uma casa maior, jantar em restaurantes caros. Não há nada de errado em aproveitar o que você conquistou, mas se todo aumento de renda for direto para o consumo, você nunca vai acumular patrimônio de verdade. A riqueza não se mede pelo que você gasta, mas pelo que você guarda. Então, viva abaixo dos seus meios. Compre coisas que durem, não coisas que impressionem. Um carro usado de qualidade vale mais do que um financiamento de luxo. Uma casa que cabe no seu orçamento vale mais do que um imóvel que te prende a uma dívida eterna. E por favor, livre-se das dívidas ruins.
Cartão de crédito e empréstimos pessoais, financiamentos que sugam sua renda mês após mês, isso é veneno para o seu futuro. Se você não pode pagar à vista, não compre. Ponto. A liberdade financeira não se constrói com parcelas, mas com ativos que trabalham para você. Agora preciso falar sobre o maior inimigo dos investidores, a ilusão de que dá para vencer o mercado. Tem gente que acha que investir em índices é coisa de preguiçoso, que eles são espertos demais para seguir uma estratégia tão simples. Querem escolher ações, operar day trade, sentir a adrenalina de uma negociação bem-sucedida. Mas aqui está a verdade: 90% dos traders perdem dinheiro. E os 10% que ganham? A maioria não consegue sustentar os resultados no longo prazo. Enquanto isso, o investidor que simplesmente compra e segura um fundo de índice como o S&P 500 ano após ano supera a maioria dos gênios do mercado. Investir não deveria ser um jogo. Deveria ser chato. Porque a alternativa, chegar aos 65 anos sem dinheiro, dependendo de uma aposentadoria miserável ou de um emprego que você odeia. Essa sim é assustadora. Já vi os dois lados. Quem construiu riqueza com disciplina e quem desperdiçou oportunidades perseguindo atalhos. Posso te garantir qual dos dois dorme melhor à noite. Mas investir em índices é só o começo. Para realmente construir patrimônio, você precisa de 3 coisas: aumentar sua renda, controlar seus gastos e evitar erros bobos. Cada real a mais que você consegue investir hoje vale centenas ou milhares no futuro. Isso significa se capacitar, buscar promoções, empreender, fazer o que for preciso para ganhar mais. E não estou falando de trabalhar até a exaustão, mas de investir em você mesmo para que seu tempo valha mais. Quanto aos gastos, não precisa viver como um monge, mas precisa ser inteligente. Não troque de carro só porque o vizinho comprou um novo. Não se endivide para bancar um estilo de vida que não cabe no seu bolso. Cada real que você não gasta hoje é um real que pode trabalhar para você amanhã. E cada real que você investe hoje é um passo a mais em direção à liberdade. Então, qual é o seu próximo movimento? Vai continuar adiando, esperando o momento certo, que nunca chega? Ou vai começar hoje, mesmo que seja com pouco, e deixar o tempo e a consistência fazerem o trabalho pesado? O mercado não espera. A vida não espera. E a única coisa pior do que começar tarde é nunca começar. Não vai funcionar. Daqui a 20 anos, quando você tiver acumulado um patrimônio que a maioria só vê em sonhos, as pessoas vão se aproximar com aquela admiração forçada, querendo saber o seu segredo. Vão perguntar sobre aquela ação que você comprou na hora certa, sobre o timing perfeito do mercado, ou sobre algum truque mágico que só você conhecia. E você vai olhar nos olhos delas e dizer a verdade. Você simplesmente investiu em bons fundos e índices com disciplina, e nunca mexeu no dinheiro. Deixou o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho duro. Você não fez nada de extraordinário, e é justamente por isso que deu certo. Essa é a força dos fundos e dos índices. É por isso que são a estratégia mais poderosa que recomendo. E o que acontece se você ignorar esse conselho? Se continuar adiando, procurando atalhos ou tentando adivinhar o mercado? Daqui a 2 décadas, você vai se arrepender de não ter começado antes. Mas se agir agora, se escolher bons fundos e índices, investir com regularidade e nunca resgatar, você vai acordar um dia com a certeza de que fez a coisa certa. E o melhor, sem precisar de sorte, sem precisar ser um gênio. Só precisou de consistência.